Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aurélio. Estaremos agora entrando no livro de 2 Timóteo. Podemos assim dizer, as últimas palavras. Paulo escreveu 2 Timóteo, a última de suas cartas inspiradas, pouco antes de ser morto por causa de sua fé, por volta de 67 depois de Cristo. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Meus irmãos, depois que Paulo escreveu 1 Timóteo, tempos depois, a situação de Paulo não estava indo bem e poderia ainda piorar. Nesse período, ele poderia estar preso em prisão domiciliar, conforme o capítulo 28 de Atos, ou poderia ter sido libertado daquela prisão e vivenciado uma longa temporada do seu ministério, conforme o capítulo 4 dos versos 13 a 15 de 2 Timóteo. E então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio de um julgamento no tribunal e que não vai acabar bem. Paulo acha que dessa vez ele não sobreviverá. Nesse período, Paulo apela para Timóteo. Pelo que parece, ainda está em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para ele ir e ficar com ele, o acompanhando na prisão, para passar-lhes a missão de criação de igrejas de que ele iniciou. O modelo desta carta é bem simples. Há duas grandes seções onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como líder. E depois, antes de ir para Paulo, para lidar com os mestres corruptos, que ainda causa problema em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Esse é o modelo geral dessa carta. Entrando na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 2, até o verso 13. Ele começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, conforme o capítulo 1, dos versos 1 a 5, especificamente por sua avó Loide e sua mãe Eunice. Elas emergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé em Jesus, o Messias. E assim, por causa dessa fé sólida, conforme os versos 6 ao 18, Paulo então oferece a Timóteo seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação e de se envergonhar das boas novas sobre o Evangelho, ou seja, sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão justamente por anunciá-las. A razão de Paulo ensinar sobre isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dado a quantidade de vezes que ele esteve na prisão. Isso fez que alguns colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona 2 homens, no verso 15, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Por isso, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vivê-lo. Paulo sabia que era um pedido caro e perigoso. Conforme os capítulos 2, verso 1 a 13, Paulo lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir a Jesus não é fácil, exige tudo o que você tem. Aqui, Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição. Também como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as 3 metáforas envolvem uma pessoa que está comprometido com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar tudo por um objetivo maior. E sabendo que o maior exemplo disso foi o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora e em uma prisão em Roma. Ele diz que o sofrimento e sacrifício inerente à vida cristã é a razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, conforme os versos 11 e 13. Se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar sua própria natureza. Ou seja, irmãos, o amor de Deus
por este mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correm risco de confiar e seguir a Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará a Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim, Paulo convoca Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Agora, entrando na segunda parte desta carta, que vai dos capítulos 2, do verso 14, ao capítulo 4, verso 5. Em um resumo geral, Paulo aqui convida a Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso antes que venha a Roma. Paulo alerta sobre os falsos mestres e que seus falsos ensinos estão se espalhando na igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam o número de mulheres influentes da igreja, provavelmente as mulheres ricas com que Paulo teve que lidar em sua carta em 1 Timóteo. A partir do verso 18 do capítulo 2, Paulo aborda sobre o tema em que os falsos mestres ensinam que a ressurreição já aconteceu e que os mestres estão seguindo ou uma filosofia grega de negação da ressurreição corporal ou distorcendo a teologia de Paulo da ressurreição que começa agora. Só que, no geral, eles desistiram da esperança da ressurreição, da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado e hiperespiritual, que está desconectado da vida diária. Ou seja, um cristianismo criado por eles mesmos, mas que na sua vida diária não havia uma verdadeira transformação. Diante disso, Paulo pede aqui no capítulo 2, dos versos 2 em diante, para preparar pessoas capacitadas e ensiná-las para poderem ensinar a outras pessoas. Ou seja, nomear pessoas fiéis que ensinarão a outros as verdadeiras boas novas de Jesus, evitarem os argumentos sem sentido que resultam nos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter a importância aquilo que é importante. Eles devem também se concentrar na história central da mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. No capítulo 3, Paulo diz que as Escrituras podem fornecer-lhes a sabedoria que conduz à salvação, através da fé em Jesus Cristo, o Messias. Aqui ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhes uma história unificada que o leva a Jesus e que tem a sabedoria para oferecer-lhes ao mundo todo. Paulo diz que as Escrituras são inspiradas divinamente e literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito ao guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreva seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Diz Paulo, nos versos 15 a 17 do capítulo 3, elas são úteis para o ensino, para o desafio, para a correção e para treinar a integridade, para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem de Deus. Esse é o propósito das Escrituras. Tudo isso para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. E do capítulo 4, do verso 6 ao 22, Paulo encerra a carta lembrando a Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então, ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás e também trazer os documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem extremamente perigoso e que Timóteo deve evitá-lo. Provavelmente, ele é o responsável pela sua prisão. Paulo conclui aqui, queridos, como quase todos os abandonaram na prisão, exceto Lucas, companheiro de viagem de Paulo, única pessoa que permaneceu com ele durante sua prisão.
conforme o capítulo 4, verso 11. E agora a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus, que está com ele e o salvará, mesmo se ele morrer. Ao encerrar sua carta, ele traz saudação a Priscila, a Áquila, ao irmão Erasto, que permaneceu em Corinto. E no verso 22, ele diz: o Senhor seja com o seu espírito, que a graça esteja com vocês. Assim dizemos, amém. Meus irmãos, não se sabe se Timóteo chegou a Roma antes da execução de Paulo. Segundo a tradição, Paulo foi liberto dessa segunda prisão romana, mas sofreu o mártire que havia previsto. Amém, queridos? A segunda carta de Paulo a Timóteo permanece como um lembrete que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Pois bem, queridos, seguir a Jesus envolve riscos e sacrifícios. Significa viver sua vida com tensão e desconforto. E o que é mais importante em dizer é que essas coisas não são o sinal da ausência de Jesus. Paulo e os outros que viveram naquela geração, em todos os momentos difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus Cristo sempre esteve presente, vivo no meio deles. Por isso, irmãos, não desanime. Você está passando por dificuldades em prol do próprio Evangelho. Saiba que Deus está ao teu lado. Ele é fiel e Ele mostra o grande amor por você, por nós e pelo mundo. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, na paz e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.